Ora, boa tarde a todos. Portanto, creio que estamos em condições de iniciar este webinário sobre a cultura de Limão. Antes de mais, sejam todos bem-vindos a mais este webinário organizado pela Espaço Visual, desta vez sobre o tema A Cultura do Limão. Este webinário conta com a participação do engenheiro José Martino, administrador do Espaço Visual, e com o engenheiro Domingos dos Santos, empresário na área do limão, inclusive, e da Pera Rocha, e presidente do Conselho de Administração da Fruta Oeste. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui connosco hoje, para debatermos, portanto, a cultura do limão, uma cultura que cada vez mais começa a ter produtores, a ganhar apoiantes, e que hoje em dia se adapta muito bem a parcelas de menor dimensão, principalmente cá no norte e no sul, mas com uma dimensão um pouco maior. Antes de iniciarmos este webinário, dizer-vos apenas duas coisas. Está a ser transmitido nas nossas redes sociais e, portanto, para todos aqueles que nos acompanham, as questões que colocarem nas redes sociais não serão aqui respondidas, por isso devem fazer a inscrição para poder ingressar aqui na plataforma de conferência. No vosso chat do lado direito, agora para todos os que estiverem a ver-nos através da plataforma, podem e devem colocar as questões. Quem acedeu e ainda não abriu o chat, portanto, basta que clique no ícone que está aqui no vosso fundo do ecrã, que diz bate-papo, e conseguem aqui colocar todas as questões para que possamos aqui debater a cultura, analisar a cultura, rentabilidades, mercados, e sairmos daqui, portanto, com este evento online, mas que possa abordar temas que são úteis e que para todos vocês que estão desse lado, portanto, produtores, possam tirar partido. Antes de mais e antes de iniciarmos, portanto, já vi que temos aqui alguns participantes que são conhecidos, outros que não são e, portanto, não conhecem a Espaço Visual e, portanto, darmos aqui uma breve abordagem sobre o que é a Espaço Visual. Portanto, a Espaço Visual é uma empresa de consultoria no setor agrícola, principalmente, e agroindustrial, e mais recentemente no setor do turismo, de caráter privado, portanto, que foi criada em 1993, portanto, já contamos aqui com 27 anos de experiência a promover o desenvolvimento rural. Atualmente, a Espaço Visual atua em 4 grandes áreas, portanto, desde os projetos de investimento, desde a captação de financiamento, desde a gestão agrícola e, mais recentemente, da formação profissional, onde eu especialmente estou ligado, portanto, enquanto gestor de formação, e, portanto, se calhar vou acabar por tender aqui um bocadinho a puxar o assunto para o tema da formação e da cultura do limão, mas grande parte da nossa atividade prende-se nestas 4 áreas de investimento. Portanto, projetos de investimento onde, de acordo com as ideias de todos aqueles que nos procuram, realizamos candidaturas aos vários incentivos disponíveis nos programas de apoio, quer a nível nacional, quer a nível europeu, nomeadamente o PDR 2020, Portugal 2020. Atuamos também ao nível das assessorias ao investimento, da assistência técnica, licenciamentos das atividades agrícolas e de infraestruturas que estejam associadas ao investimento. Portanto, esta é uma das nossas principais áreas de atuação. Relativamente à captação de financiamento, portanto, construímos planos de negócio, estudos técnico-económicos, onde analisamos a capacidade de um negócio gerar rendimento, ser rentável, fazemos várias análises de sensibilidade, portanto, para tornarmos as vossas ideias, os vossos projetos viáveis e rentáveis. Apoiamos ainda também o recurso ao financiamento, onde sugerimos parceiros de investimento estratégicos. Ao nível da gestão agrícola, dispomos, portanto, de um departamento de contabilidade especializado no setor agrícola, nas especificidades que a agricultura apresenta, que apoia todos os nossos clientes. Portanto, estamos a falar de um volume já de mais de 300 empresas que trabalham diariamente connosco e onde lhes prestamos todo o apoio logístico e técnico na área da contabilidade. Temos também aqui um grupo de mediadores de seguros que atuam nas vertentes do risco agrícola principalmente, nomeadamente ao nível dos acidentes de trabalho, dos seguros com máquinas e equipamentos e seguros de colheita. Ao nível da formação profissional, e onde eu estou ligado diretamente, portanto, um departamento criado mais recentemente, mas que já conta com mais de 5.000 formandos certificados, portanto, a Espaço Visual realiza formação certificada de várias tipologias, desde formação online, com sessões de videoconferência com os formadores. Dou-vos o exemplo, temos na área do limão uma formação online sobre a cultura do limão, onde abordamos todo o processo, desde a instalação da cultura no campo,
portanto instalação do pomar, práticas culturais ao longo do ano, podas, colheitas e um pouco de comercialização também. No caso, esta formação é online e tem sempre sessões de videoconferência com o formador técnico e especialista no tema. Dou-vos o exemplo também da formação prática que temos em campo muitas vezes. No caso do limão, mais uma vez, temos uma formação já prevista sobre a poda do limão, portanto, para todos aqueles que pretendem iniciar a atividade e ainda não têm este tipo de conhecimento. E abordamos também, muitas vezes, cursos avançados. Temos agora prevista já para a próxima semana uma formação, uma especialização avançada na área do turismo rural. Portanto, a Espaço Visual apresenta já aqui uma gama de formação, portanto, para todos os jovens e não jovens que pretendem iniciar a atividade agrícola e que, até mesmo para aqueles que já cá estão na atividade agrícola, mas de alguma forma se pretendem especializar. E é aquilo que fazemos, portanto, em termos de formação, pretendemos dar aqui competências e ferramentas para todos aqueles que querem começar a atividade ou especializar-se e terem um rigor técnico um pouco maior. Portanto, grosso modo, esta é a Espaço Visual, portanto, nas suas mais diversas áreas de atuação, e onde procuramos sempre ter aqui um rigor técnico em todos os nossos projetos de investimento, formação, gestão agrícola, para que todos aqueles que estão a trabalhar connosco consigam levar a bom porto as suas ideias, os seus negócios. Portanto, sem mais demoras, creio que o engenheiro José Martino, não sei se cá está, se esteve de cá ausentar, e lhe passar muito brevemente a palavra, para entretanto iniciarmos, portanto, com o engenheiro Domingos dos Santos, este debate relacionado com a cultura do limão. Boa tarde a todos e quero dar as boas-vindas aos participantes. E, sobretudo, quero dar as boas-vindas ao Domingos Santos, agradecer-lhe a disponibilidade e agradecer-lhe a disponibilidade e o ter aceito este convite para estar aqui connosco na Espaço Visual. E, portanto, queria começar por vos dar uma nota que, para mim, é um enorme gosto ter aqui este conferencista, porque é das poucas pessoas que eu conheço em Portugal consegue aliar a componente do campo, ou seja, alguém que é empresário, alguém que põe as mãos na massa no terreno, alguém que tem uma exploração que eu visitei há uns anos e que tive a agradável surpresa de ver a organização dos pormenores que possui, e depois, além de ser agricultor, além de ser empresário, é também alguém que é dirigente cooperativo, que é dirigente associativo, que é massa crítica, ou seja, não é fácil encontrar competência nestas coisas todas. Claro que quem ouve por norma, quando se fala de alguém, costuma ser as coisas boas e muitas vezes isto soa a lugares comuns, mas na minha perspectiva temos aqui uma pessoa ímpar no aspecto em que põe as mãos na massa até ao topo de chegar a discutir com o governo as políticas e por aí fora. Portanto, é um enorme gosto tê-lo cá e, portanto, obrigado por ter aceito o desafio. E, portanto, Domingos dos Santos tem a palavra para começar esta conferência. Ok. Cumprimentar o engenheiro Martino, cumprimentar todos os colaboradores do Espaço Visual, cumprimentar todos os participantes, agradecer desde já as palavras. Já nos conhecemos há uns anos. Há uma coisa que eu tenho coisas boas, tenho coisas menos boas como qualquer ser humano, mas há uma coisa que eu tenho que é não deixo de dizer aquilo que me vai na alma, desde que seja em prol do coletivo e não do particular. E essa é a minha imagem de marca, que é defender intransigentemente os interesses dos agricultores, com lealdade, com princípios, mas esta é fundamental. E agradecer ao engenheiro José Martino o convite, é um prazer poder colaborar convosco, colaborar com qualquer pessoa no nosso país ou fora do país, que já tem acontecido com agricultores. Agradecer também a toda a equipa da Espaço Visual, já temos colaborado ao longo dos anos, já fiz aí algumas sessões no Espaço Visual também. E volto a dizer, não vou dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, vou dizer aquilo que eu acho que deve ser dito.
já o fiz e volto a fazer. O Martino já me fez uma pequena apresentação, eu vou complementar. Eu sou agricultor, tenho 55 anos de idade, 35 de agricultura, mas agricultor é andar no campo, não é andar só a coordenar. Tenho uma exploração agrícola, neste momento já são 6 colaboradores efetivos, comigo são 7, e sou presidente do Conselho de Administração de uma organização de produtores, que é a Frutoeste, e estou muito ligado ao movimento associativo já há muitos anos, e portanto é nesse papel aqui, é no multifacetado papel que eu venho aqui falar um bocadinho da cultura do limoeiro. E vou começar, porque as pessoas querem ouvir, não é aqui troca de galhardetes, mas é de facto falar alguma coisa sobre os limoeiros. E fazer um bocadinho da história da cultura do limoeiro em Portugal, portanto, como é que ela se expande, como é que ela começa a ter mais alguma projeção. Portanto, ao longo dos séculos, os citrinos eram conhecidos mais as laranjas e as tangerinas, quando Portugal, nos descobrimentos, trouxeram da Ásia para... Quando os portugueses trouxeram da Ásia para Portugal. Entretanto, o limoeiro foi sempre uma cultura, ao longo de muitos anos, uma cultura ornamental ou sendo um produto de um consumo muito específico, quase medicinal, o célebre chá de limão, não é de agora, já a história de reza, que era a forma de se combater as constipações e a gripe. Também para algumas limpezas funcionava como um produto desengordurante, desincrustante e até mesmo para desoxidar os metais. Começou a ter muito mais consumo ao longo do século XVIII, século XIX, para nas cidades os aguadeiros que andavam com as bilhas de barro a vender púcaro de água, eles adicionavam gotas de sumo de limão na água para ela não ficar chamada água choca. A acidez do limão tornava sempre a água, sabemos, não havia frio, não havia frigorífico, não havia refrigeração, e a água ficava sempre com uma sensação de mais fresca derivada ao limão. Portanto, depois a partir de meados do século passado, começou a fomentar-se mais também a culinária, começou-se a divergir os consumos e houve regiões onde se instalou mais a cultura do limoeiro. Portanto, o Minho tinha pouca expressão, havia alguns limoeiros, mas era pouco relevante. Depois na Beira Baixa, mais concretamente na zona de Montes da Senhora, perto de Castelo Branco, também era pouco relevante. O Ribatejo, pouco relevante. O Oeste, a região de Mafra, mais relevante, ou medianamente relevante. A zona de Setúbal também era medianamente relevante. Daí também Vieira Natividade ter instalado o Centro Experimental Vieira Natividade para os citrinos em Setúbal, e o Algarve já tinha bastante relevo a cultura do limão. Chegamos, portanto, isto é uma história muito relativamente rápida, mas chegamos aqui a meados dos anos 80, começou-se a expandir um pouco mais. Porquê? Portugal, com o aumento do consumo, o aumento do turismo, a nossa forma de vida também, as alterações pós-Revolução de Abril, os nossos hábitos de consumo, a entrada na União Europeia, começou-se a consumir mais o limão. E então foi se espalhando, ou foi começando a ser transversal a toda a região do país. Foi de uma forma até anárquica, com poucos critérios de escolha de solos, de clima, porque os citrinos são muito exigentes no tipo de solo e no tipo de clima. E se nós fizermos uma pequena análise do que é os citrinos no mundo, eles estão sempre nas bacias dos oceanos, muito junto aos oceanos. Isto porquê? Porque o problema das geadas. É uma árvore muito sensível ao frio, especialmente o limoeiro, ainda mais do que a laranjeira, e quando chega aos -2, -2,5 graus negativos, menos 2 quartos são negativos, outros 2 graus negativos, imediatamente começa a haver acidentes fisiológicos na planta, nomeadamente a queimar a seiva, e dá-se, pronto, e as árvores queima-se os frutos, queima-se os ramos, e fica-se ali sem produzir. Acontece como tinha era uma cultura que estava a haver um aumento de consumo generalizado a nível mundial, com rentabilidades bastante interessantes, permitíamos, mesmo tendo um ano de quebra de produção, no ano a seguir a produção quase que compensava as quebras de produção.
Entretanto, fazendo também uma análise do que é a produção a nível mundial, só para termos noção, no hemisfério norte, isto não está por ordem de grandeza de produção, só está o primeiro grande produtor do hemisfério norte é a Espanha, cerca de 1.300.000 toneladas que produziram em 2019, em 2020 estima-se que na ordem de 1.050.000 a 1.100.000 toneladas, depois Itália, França, Estados Unidos, China, Portugal e mais recentemente Turquia, Marrocos e Egito. Portanto, são países que têm muita, nomeadamente estes três países, Marrocos, Egito e Turquia, têm muita disponibilidade de água e, portanto, estão, neste momento, já são grandes concorrentes na produção de citrinos no hemisfério norte. Eu falo nos hemisférios porque isto tem a ver com a altura da floração e da produção. Depois, no hemisfério sul, temos o maior produtor mundial de limões, que é a Argentina, e, mais uma vez, não sendo por ordem de produção, mas temos grandes, além de outros, mas estes são os grandes produtores, Uruguai, o Chile, África do Sul, México e Brasil. O Brasil é muito recente a produção de limão, eles estavam habituados a produzir a lima, mas perceberam que eles têm aqui um potencial e há um consumo, até pela modernidade, que eles chamam de limão siciliano. Os brasileiros estavam a importar muito limão da Europa e da América do Sul durante o período de verão e perceberam que têm potencial para produzir e estão também já com uns milhares largos de hectares de produção. Portanto, nós temos aqui hoje uma concorrência muito grande na produção do limão. E daí, quando eu digo que temos de ter critérios de escolha do solo, do clima, porque temos que produzir qualidade. Se não houver qualidade, e a qualidade é duas vertentes, é aparente, extrínseca, portanto é epiderme, e é depois também a qualidade interna, que é ter aroma. O limão deve ter aroma, deve ser ácido e aromático, não amargo. E isso Portugal, de facto, tem condições fantásticas para ter, que é, como temos influência do Oceano Atlântico, que é bastante agressivo, em termos de ventos, de clima, mas provoca uma epiderme mais grossa, mais robusta, mas com mais bolsas de óleos essenciais e que torna o limão muito mais aromático. E eu ainda há uns anos fiz uma experiência, estava numa feira internacional e peguei nos limões produzidos na Turquia e normalmente o que faço, passo uma unha por cima da casca para abrir as bolsas dos óleos essenciais e cheirei, não se passava nada. Se fizermos isso a um limão produzido em Portugal e mesmo em Espanha, mas mais em Portugal e em especial mais a norte de Portugal, isso é muito mais evidente, o limão é muito mais aromático. E eu dou este exemplo, se nós tivermos na fruteira da casa 1 quilo de limões, ou uns limões, 3 ou 4 limões, mais robustos, com mais aroma, quando se abre a porta, cheira-nos a limão. Se tivermos limão produzido, e eu falo muito aqui no limão da Turquia, porque de facto é um limão muito bonito, muito liso, aparentemente vai muito, muito bonito, mas depois aquilo em termos de aroma, se vais fazer um chá, não, como eu costumo dizer, não se passa nada, não existe. E portanto, há aqui hoje grandes desafios à cultura do limão. Mas porque é que, de facto, nós estamos, e eu estou a alertar para isto? Porque eu tenho verificado ao longo dos anos, e ainda bem que a Espaço Visual está a fazer hoje esta ação, que é para tocar aqui em pontos essenciais. Ao longo de todos estes anos, e isto com os fundos comunitários, mas também com a crise económica do subprime em 2008, com o epicentro em 2010, 2012, e agora corremos o mesmo risco. As pessoas têm lá uns metros quadrados de terreno e acham que têm que fazer qualquer coisa para rentabilizar. Então, como vem um limoeiro no quintal do vizinho carregado de limões e ele nunca fez nenhum tratamento, ou adubação, ou fitossanitário, não deixou aquilo estar, isto realmente é uma cultura belíssima. Não tem custos, é só chegar lá a apanhar e vender. Não é verdade. Porque eu fiz aqui umas contas muito, muito arcaicas, mas para fazer
entender que isso não é verdade. O limoeiro que nós temos no quintal, se der 20 kg de limão por ano, já ficamos todos satisfeitos. Até dá para o vizinho, para o amigo, e como o limão até pode estar lá, desde que atinja o estado de maturação, pode estar lá mais um mês, porque ele fica amarelo, vai perdendo sumo, mas continua a estar ótimo para nós consumirmos em casa. Mas se formos para o supermercado, aquele limão já não tem qualidade. Isso é um ponto. Segundo, se estivermos num pomar, num compasso de 5x4, nós temos 500 ares por hectare. E se estivermos a falar de 30 toneladas por hectare, que é uma produção média-baixa, estamos a falar que cada árvore tem que dar no mínimo 60 quilos. E se estivermos a falar numa média, que nunca foge muito destas médias de recebimento, e estou a falar no passado, não temos a olhar a história do passado, temos que olhar qual é as projeções agora no futuro a curto e médio prazo. Se estivermos a falar nos 30 cêntimos por quilo, as 30 toneladas por hectare dá 9.000 euros por hectare. Isso é para os custos da exploração, os custos de produção. Daí para cima é que tem que ser a nossa rentabilidade. Por isso, as pessoas não podem ser aliciadas a ir fazer os limoeiros porque é a cultura mais fácil, que não dá trabalho e aquilo aparece lá quase por obra e graça do Espírito Santo. Em África é que acontece isso, alguns países da África que metem uma semente à terra e ela sozinha nasce. Portanto, os limoeiros, e para ser um pomar rentável é preciso várias situações, das quais vou enumerar algumas e disponível depois para falarmos. E conforme já foi falado, tem que ser para agricultores profissionais. Portanto, as pessoas têm que saber do que estão a fazer. Eu não estou a dizer que são agricultores a tempo inteiro, estou a dizer que são profissionais naquilo que estão a fazer. E daí a formação profissional é fundamental. As pessoas têm que saber o que é que estão, com que plantas, o que é que estão a fazer, as exigências, não é porque agora é cool ter um pomar, tenho lá um terreno e vou fazer, então é melhor não o fazer. E aí a formação profissional é fundamental. Depois tem que haver um critério na escolha do solo, no clima, no porta-enxerto, na variedade, se há ou não disponibilidade de água, nos equipamentos e até na exposição ou na proteção dos ventos, que isso também é fundamental. Depois, é fundamental escolher o modo de produção. Eu quero fazer do modo biológico ou quero fazer do modo de produção integrada? Porque, mais uma vez, também temos que desmistificar. O não fazer nada às culturas não é biológico, é abandono. Biológico é outra coisa, é um modo de produção, em que tem que haver critérios e tem que haver trabalho técnico por trás, também de suporte para que haja resultado, tal como o modo de produção integrada. Portanto, não é, mais uma vez repito, o modo biológico não é o abandono, só chegar lá e apanhar a fruta. Depois, também temos que ter em consciência que a cultura do limoeiro, e concretamente o ciclo da floração até ao fruto, são cerca de 10 a 11 meses, depende da época do ano. Enquanto nós, por exemplo, numa pomoide ou numa pronoide, temos 120 a 140 dias, desde que há a floração até o fruto ser colhido, e normalmente no verão, essa fase acontece quase sempre no verão, em que há menos, primavera-verão, em que há menos intempéries, uma floração de um limão, de um limoeiro, que seja feita em abril, maio, ela só tem limões capazes de colher em fevereiro, março do ano seguinte. E portanto vai passar todos os meses, o fruto já vingado, vai passar todos os meses do inverno a sofrer com as intempéries. E portanto é necessário tratamentos fúngicos, fungicidas, volto a dizer, depende do modo de produção, mas tem que ser sempre, sejam produtos biológicos ou não biológicos, convencionais, tem que os fazer. É preciso proteção dos ventos, e se for em regiões que haja geada, é para esquecer, porque o limão mais pequeno é o primeiro a sofrer com as temperaturas baixas. E, portanto, temos que ter consciência que a cultura do limoeiro, do ponto de vista... Eu estou a ser muito sucinto e estou disponível para mais, haver aqui algum debate para que se faça perguntas concretas, porque se começa a divagar a falar, nunca mais me calo, e eu quero de facto que haja aqui alguma interação e responder às necessidades de informação de quem está a ouvir e a participar. E por fim, portanto, falei de alguns cuidados que temos de ter no momento da instalação do pomar, na forma de o trabalhar,
e depois na própria, portanto, na instalação, e depois no próprio comportamento do pomar. Portanto, como nós estamos no hemisfério norte, e apesar de termos em Portugal ser uma característica do próprio clima promover, e o limão tem esta capacidade, e algumas variedades ainda têm mais esta capacidade de serem remontantes, o que é que isto quer dizer? É ter mais que um ciclo de floração anual, normalmente tem 2 ciclos mais característicos. Um primavera, portanto, abril, maio, depende depois dos climas, das regiões, e outro mais de fim de verão, outono. O limão e a quantidade de floração e de vingamentos é sempre muito superior na primavera-verão, quando a natureza o permite, que é limão que depois vai ter a sua colheita nos meses de fevereiro, março, abril, até maio. Depois depende também dos anos. Se tivermos uma primavera muito quente, vai antecipar essa colheita. Se tivermos uma primavera mais fresca, vai atrasar essa colheita. E depois a floração que vem normalmente ali em setembro, outubro, começa em agosto, mas depois tudo nos citrinos, ou especialmente nos limoeiros, é lento. Enquanto nós, por exemplo, como volto a dizer, uma pereira, uma macieira, um pessegueiro, o ciclo da floração é ali de 2 semanas, o limoeiro está em floração durante um mês. É tudo muito lento. Mas, portanto, essa fruta só está disponível no verão do ano que vem. Mas é sempre em menos quantidade. Volto a dizer, já é um bocadinho em contraciclo com o próprio clima. E mais, com as alterações climáticas que nós temos estado a verificar, isso torna-se cada vez mais evidente. Porque as árvores não estão preparadas para fazerem florações. E, aliás, acaba por nem haver polinização quando há temperaturas, ou quando há vários dias com temperaturas muito acima dos 30 graus, como tem sido nos últimos anos, durante períodos de floração. Isso acontece ali em agosto e por vezes também em setembro. E, portanto, nós temos que nos focar muito quando é que temos condições para produzir. Daí as pessoas às vezes dizerem, mas no verão o limão está muito caro, e porquê é que importamos limão? É exatamente porque estamos no hemisfério norte e não estamos no hemisfério sul. É porque não temos condições, não é possível. Aliás, se isso fosse possível, Espanha, em que é uma atividade económica com um peso muito importante, tem centros de investigação a trabalhar há muitos anos em variedades e clones das variedades já existentes, exatamente para retardar as florações, de forma a que eles também retardem a produção e conseguissem ter produção em julho e agosto. E não têm conseguido. E daí também serem grandes importadores. Eles vendem muito limão durante os meses de inverno e importam durante os meses de verão. E isso, em termos de mercado, é mau, porque o grande consumo no hemisfério norte é exatamente nos meses de verão, que são os meses das férias. Portanto, o que é que acontece? Nós, quando há um aumento exponencial, ou seja, o consumo, só para termos uma noção, o consumo de limão em Portugal é tão grande em 4 meses, ou seja, 1/3 do ano consome tanto como depois nos outros 2/3. Os meses de junho, julho, agosto e setembro consome-se tanto limão naqueles 4 meses como depois os outros meses de outubro até maio do ano seguinte. Porque o limão é uma cultura, ou um fruto, aliás, que está muito associado à restauração, ao turismo, ao verão, aos gelados, aos refrescos, às bebidas e, portanto, a tudo que é churrasco, e daí no verão que há esse movimento. Portanto, também temos que nos conseguir posicionar na produção nos momentos em que há mais valorização, volto a dizer, com essas dificuldades do nosso clima não o permitir. E mais uma vez volto a dizer, ao produzir de inverno temos que ter condições muito boas para instalar o pomar, para conseguirmos ter produtividades elevadas, já que os valores de venda são mais baixos, temos que ter as produtividades elevadas, porque é por uma coisa compensar a outra. Porque senão, então, se tivermos produções baixas a um preço baixo, não há rentabilidade económica. E, continuando, isto já tem a ver com a situação de mercado, qual é, portanto, a necessidade ou a procura que há, os momentos em que há mais procura por parte do consumidor,
É curioso, porque quando a produção em Portugal era mais pequena, e já agora fazendo aqui um parênteses, também relativamente às regiões, o Algarve foi um grande produtor nos anos 70, anos 80, depois com uma crise muito grande que houve no consumo de limão e com a abertura das fronteiras da União Europeia, Espanha tinha produção completamente muito acima das necessidades do mercado, o limão chegava aqui ao mercado nacional a qualquer preço e o próprio Algarve e muitos produtores abandonaram a cultura porque não tinha rentabilidade. Entretanto, a situação inverteu-se, porque cada vez com mais movimento hoje da globalização, mais turismo, o limão também ligado muito às dietas, à alimentação saudável, muito uma componente medicinal, o consumo foi aumentando, desde fim dos anos 80, o consumo foi aumentando, paulatinamente, mas houve uma altura em que se começou a perceber que havia algum potencial para produzir. Associado à quebra da rentabilidade da laranja, até há cerca de 2 anos atrás, da laranja, o Algarve passou uma crise muito grande da valorização da laranja, eles começaram também a instalar pomares de limoeiros. E com bastante sucesso e com condições também muito boas, porque eles aí têm muito menos problemas de doenças, porque têm um clima muito mais seco e até à data têm tido água suficiente. Com uma vantagem, por vezes, que são solos pobres, ao terem pouca água e serem solos pobres, não têm pouca matéria orgânica, e as aves estão sempre em algum stress de nutrição. E isso é importante no limoeiro, porque quando o limoeiro está demasiadamente bem nutrido, ele produz menos frutos, muito grandes, com a casca tendencialmente rugosa, com menos valor comercial. E, portanto, o Algarve cresceu muito. Hoje é uma região com uma grande referência. Mas, como estava a dizer, o limoeiro tinha os canais normais, portanto, estou a falar antes do Covid, portanto, o Covid aqui é uma situação anormal, portanto, não podemos enquadrar em termos de história agora 2 meses, mas as produções que iam fazendo nas regiões acabavam por ser consumidas muito também nas regiões, nos mercados tradicionais, nas pequenas mercearias, na restauração, nas gelatarias, portanto ali pequenas indústrias que iam fazendo, algumas coisas nos doces, numa doçaria, portanto, e acabava por haver ali uns limoeiros, quantidade de limoeiros, e acabava por ali na região ser consumida. Mas com o aumento da produção, chegou-se muitas regiões estão a chegar à conclusão, e eu tenho sentido isso, porque sou contactado frequentemente, que as pessoas não conseguem escoar já ali na região e precisam de vender. E quem tem potencial de venda em volume em Portugal, sem dúvida que é a moderna distribuição, a grande distribuição. Por exemplo, no setor hortofrutícola, eles têm à volta de 67%, 70%, agora mais com isto do Covid até, mas vou dizer, o Covid não é uma situação ainda em termos estatísticos para analisarmos, eles têm cerca de 70% de penetração junto do consumidor. E, portanto, é por aí que tem que haver a venda dos limões. Mas também os pequenos produtores não têm capacidade sozinhos de apanharem 3.000 kg de limão e irem entregar a uma plataforma de distribuição, porque depois, mesmo que entreguem, que eventualmente há algumas cadeias que até absorvem diretamente na loja, mas absorvem 5 ou 6 caixas, porque, mais uma vez, o limão não é uma commodity, portanto, é um produto de consumo muito específico. Portanto, é preciso. E para isso é preciso uma coisa que nós temos, que é os agricultores também têm que se organizar. Porque a organização, sem dúvida nenhuma, que é um caminho para ganhar em dimensão de escala e diminuir os custos de todos os bens de consumo. Depois, bom, mas nós podemos exportar. É verdade, temos algumas condições para exportar, mas, volto a dizer, temos que ter pomares muito bem instalados, sem defeitos epidémicos no fruto, porque senão, se vamos fazer uma escolha, seja para a moderna distribuição, seja para a exportação, em que conseguimos aproveitar, se calhar, 60% ou 70% da produção e os outros 30% depois vão para a distribuição, acabam por ir comer na margem do que é vendido e, mais uma vez, não é rentável. Portanto, o que eu quero aqui, fiz aqui este desenho muito, cerca de 25 minutos, um desenho muito rápido sobre a cultura do limoeiro, de uma forma muito
muito sucinta, mas é para alertar, e a mensagem que eu deixo aqui fundamental é que, tal como outras culturas, a cultura do limoeiro, para ser rentável, tem que ser encarada com profissionalismo. E vou dizer não por pessoas que acham que pôr lá os limoeiros no terreno já têm a vida deles financeiramente desenrascada ou resolvida. Não é verdade. Não disse também que não é rentável, é rentável. Agora, eu dou o meu exemplo. O meu avô plantou os primeiros limoeiros nos anos 30 do século passado, portanto em 1930, à volta disso. Eu estou a trabalhar neste momento, já tenho o caderno de certificações apresentado para reconhecimento de indicação geográfica protegida do limão de Mafra, porque há aqui uma relação muito grande já com a história e com tudo isto, e sinto muito as dificuldades que temos na cultura do limoeiro. E, portanto, com esta história, e tenho bastantes anos de experiência, volto a dizer que não se encara o limoeiro como aquela cultura que se colocou lá às árvores, até se colocou a rega, até se fez 2 ou 3 tratamentos de cobre durante o inverno, mas o resto dela até se cortou a erva, mas ela depois aqui lá está. Não vai acontecer isso, as pessoas vão desistir se não forem profissionais. E, portanto, Jean Martino, eu fiz assim uma pincelada sobre a cultura do limoeiro e fico aberto. É interessante, obrigado. Já temos aqui algumas questões. Eu iria seguir um pouco a ordem do que cá está colocado. Perguntam o Celestino Sousa: quantos litros de água é recomendado nos primeiros anos aplicar no sistema de rega? E o preço médio do limão? Ok, olha, quantos litros de água? Não há uma tabela para o consumo de água. Aliás, há uma tabela, mas temos que saber que a água tem disponível no solo. Ou seja, eu não posso dizer que é preciso 1000 metros cúbicos de água se eu tiver chuva até junho, se chover 30 litros no dia 10 de junho, ou então naquele ano que a partir de 15 de maio já não há chuva. Portanto, não pode ser visto, mais uma vez, o limoeiro com qualquer coisa, não pode ser, eu não sei se as pessoas se recordam antigamente daqueles manuais que vinham das empresas dos agroquímicos, então vinha o manual para a cultura tal, no mês tal fazíamos o não sei quê, fazíamos o outro produto, isso assim. Isto hoje não existe. O que é que nós temos de ter? Ou conhecimento, sensibilidade e acompanhar o desenvolvimento da árvore e do clima para fazermos as regas, ou temos que ter sondas de umidade no solo para medir os teores de água. Portanto, eu não vou dar aqui nunca um número numa coisa que, e depois depende, se é num declive, se é um solo arenoso, se é um solo mais argiloso, se tem coberto vegetal, se não tem coberto vegetal, se foi mobilizado, se não foi mobilizado. Portanto, tudo isto são variáveis que é impossível alguém dizer, e alguém que o faça não está a ser correto. Ok. É necessário acompanharmos, eu vou só referir, nós temos que ter um teor de umidade no solo entre os 25 e os 30 centímetros, entre os 20 e os 30 e os 35, entre os 20 e os 40, vamos lá, temos que ter sempre um teor de umidade no solo acima de 65%. Ou o ideal é termos a 70%. Se tivermos um teor de umidade entre os 20 e os 40 centímetros, a 70%, temos uma árvore bem equilibrada do ponto de vista de água, portanto, hidrográfica. Portanto, tudo o resto é dependente das variáveis, até a própria copa das árvores, o compasso das árvores, portanto, não é impossível dar um valor. Em relação à venda da cotação, tudo isto é dependente dos mercados. Quem manda são os mercados. Mas pode variar entre o quê e o quê nos vários meses? Nos vários meses pode variar entre os 25, estou a falar, vamos lá ver, estou a dizer qualidade de limão, depois depende da qualidade, não é todos os limões. Não é todo, isto é mais uma coisa, que as pessoas, é tudo limão, desde que seja amarelo, tenha um pedunco e um bico no outro lado já é um limão. Estamos a falar de calibres 3, 4 e 5, de primeira categoria, podem valer, por exemplo, em janeiro de 25 cêntimos a agosto 70 cêntimos, 80 cêntimos. Ok. E do ponto de vista médio na sua exploração, qual é que é a remuneração média que consegue e a produtividade média? É assim, quando eu falo, no caso da produtividade média... Por hectare.
Sim, mas quando eu falo de produtividade média, para mim são produtividades ou a 5 anos ou a 10 anos. Ou seja, Sim. as produções todas desses anos e dividir pelo número de anos, não é? Porque Anda sempre na ordem. As médias, as pessoas dizem o ano mais elevado sempre, não é? Não, a produtividade média não passa das 35 toneladas. E consegue fazer plena produção se fizer uma plantação nova ao fim de quantos anos? Ao quinto ano está em plena produção. Quinto ano, ok. Quinto ano, é. Portanto, o primeiro e segundo ano não tem expressão, terceiro, portanto, começa, ao quarto ano, ao quinto ano está em plena produção. Por isso é que nós estamos, até para isso, a antecipar as produções, estamos a utilizar compassos mais apertados em relação ao que era a tradição, portanto, nós aqui havia muito os compassos dos 6x5, 6x4, 5x5, e neste momento, por isso é que há bocadinho fiz a referência dos 5x4, porque passamos das 400 para as 500 ares por hectare, e se for determinado, se houver condições para o fazer, até podemos ainda apertar um bocadinho mais, no caso os 5,5 os 5 pelos 3,5. E do ponto de vista de sistemas de condução, altera quando aperta o compasso ou é no mesmo sistema de condução? Não, nós aqui utilizamos, portanto, na zona no norte, há algumas experiências feitas com tipo a palmeta. Apertam o compasso entre as árvores e depois fazem a palmeta, com o arame, com o pau. Eu, muito honestamente, já fiz algumas contas e aquilo assusta. Os custos que tem depois também, a própria mão de obra de todos os anos, porque a própria árvore, o limoeiro, todos os ramos não são direitos. É diferente de uma pereira ou de uma macieira em que os ramos saem todos direitos. É muito fácil a condução. Se tivermos algum controle na poda, a condução é muito fácil. No limoeiro não. Ele está sempre em crescimento ao longo do ano e, portanto, temos que andar mais do que uma vez por ano a amarrá-lo. E, portanto, os custos assustam. Mas, lógico, se tivermos um compasso mais apertado, temos de ter mais algum cuidado na poda, de maneira a poder facilitar a mecanização. A vantagem que temos é árvores com portes mais pequenos, têm um ligeiro aumento de custo na instalação, mas têm portes mais pequenos, que também facilita o custo da colheita. Porque a colheita também é um custo e facilita-nos um bocadinho a colheita. Portanto, essa é a vantagem de apertarmos alguns compassos. E é o que eu digo, volto a dizer, portanto, as árvores, elas crescem àquele tamanho e são mais árvores mais pequenas, portanto, em vez de começarem a produzir ao sexto ano ou ao quinto ano, já estão em plena produção. Certo. Depois voltam a fazer uma pergunta sobre a água, portanto já está respondida. Os tratamentos durante o ano, eu presumo que sejam tratamentos fitossanitários, se pudesse dar uma pincelada. É assim, em relação aos tratamentos fitossanitários, eu não vou dizer o que é que temos que fazer, eu vou dizer quais são os problemas que temos. Mais uma vez, isto não é uma receita que é transversal, porque as coisas têm que ser feitas como eu disse, com profissionalismo. Não merece a pena dizer que durante o mês de maio eu vou pulverizar para os afídeos ou para a triosa, para a psila africana, se eventualmente o tempo esteve frio em abril e no início de maio ainda não tínhamos voos nem postura de ovos. Portanto, em contrapartida este ano, por exemplo, tudo se antecipou muito, porque não tivemos muito frio durante o inverno, a hibernação dos insetos foi quase nula, nós chegamos a meados de abril e já tínhamos aqui curvas de voo de alguns insetos, como tradicionalmente temos em maio. Agora, as principais doenças, falo aqui em doenças, fungos, e depois há aqui uma que pode ser fungo, bactéria, fungo, praga ou doença, e já foco nela. No caso dos fungos, essencialmente nós temos os mildos, antracnoses, alternarioses, as septorioses, que aparecem durante o inverno, e é curioso que há aqui fungos que se comportam muito bem com temperaturas úmidas e quentes, comportam muito bem, isto é muito favorável ao desenvolvimento dos fungos, mas também há aqui alguns, nomeadamente a alternariose e alguns, e que nós chamamos a pinta negra do limão, que se comporta, que é favorável quando é temperaturas frias e úmidas. É um fungo muito estranho, porque não é com o calor que ele se envolve, não é com umidade e calor. Isso acontece aos milhos ou botritis, ele desenvolve-se com temperaturas baixas, frias, e normalmente a seguir a graniços. Porquê? Porque os graniços, as pancadas de graniços ou ventos, e nós às vezes quando vem aquelas, está o dia de aguaceiros
vem, antes de vir um aguaceiro, vem um vento muito forte, tem umas rajadas a 70, 80 km por hora, há roçamentos, há feridas, há aberturas de portas e instalam-se os fungos. Portanto, para os fungos, nós temos os produtos homologados, são muito poucos, é à base de cobre e o fósforo de alumínio. O fósforo de alumínio funciona como uma vacina. E a cultura do limoeiro, mas eu já falo depois deste pormenor, são os produtos que temos, já falo depois dos produtos. Depois, em termos de pragas, nós temos as tradicionais cochonilhas, continua a ser uma praga complicada. Temos a mosca branca, que não é, tem anos que pode não afetar, tem outros que é bastante complicado, deixa o limão completamente sujo dentro. Temos problemas de ácaros, vários ácaros. Eu ainda há dias tenho um produtor aí no norte, fui lá buscar, veio o limão e ele vinha já com sintomas de um ácaro, o limão com sintomas de ácaro, o ácaro branco. Depois, quando queremos fazer, ou quando é variedades que se possa fazer, que se queira fazer florações, ou que haja possibilidade de ter florações mais tardias, temos o problema da praia cítrus, que é a traça da flor do limoeiro, uma praga extremamente complicada, que faz muito, muito, muito prejuízo. Daí eu estar a dizer a dificuldade de produzir o limão durante o verão, também por esse problema desta praga. Então não se mata porquê? Não conseguimos quanto isso, por enquanto, vou dizer que no futuro, e já vou dizer como é que estamos a fazer alguns combates e alguns ensaios que estamos a fazer. A lagarta mineira, em pomares novos, pode fazer alguns estragos, não é uma praga muito complicada de se combater, porque é uma praga que se combate relativamente fácil, portanto não é essa que me assusta muito. Depois outros ácaros, o anis vermelho também. E agora, uma situação que há 2 anos que se tem vindo a instalar, começou, portanto, na Galiza, tem vindo em várias regiões do mundo, instalou-se portanto, entrou pela Galiza, em Espanha, começou no norte e neste momento já vai na zona de Setúbal, que é a triosa ou a psila africana. Pode ser a psila asiática ou africana, a que está em Portugal é a psila africana. E, como disse há bocadinho, anteriormente, a psila é considerada uma praga, mas os estragos que ela faz como praga não são muito relevantes. Sim, de forma algumas folhas, mas isso os afídeos também os faz. Não é o grande estrago que ela faz por aí. O problema é que ela é vetor de transmissão de uma bactéria, chamado o Grini. E, portanto, o Grini, que é o nome mais conhecido, e essa bactéria é que é devastadora. Nas regiões, nomeadamente nos Estados Unidos, na Flórida, no Brasil, no estado de São Paulo, e noutras regiões onde ela tem passado, tem dizimado, e a palavra é dizimado, a cultura dos citrinos. Por exemplo, no estado de São Paulo, no Brasil, que é a maior região do mundo produtora de laranja para sumos, para os concentrados, para a conseguirem combater, o que tiveram que fazer foi, todas as pessoas que têm lá uma laranjeira em casa, nos seus quintais, foi pedir a toda a população para arrancar as laranjeiras, tudo o que era citrinos, e os produtores comprometeram-se todas as semanas a ter uma carrinha a distribuir uma caixa de laranjas por essas pessoas. De forma a não terem aves dispersas, fazer umas faixas junto dos pomares da zona de produção, umas faixas com um tratamento fitossanitário com uma pressão muito elevada, para proteger depois todo o interior da região de produção. Os espanhóis estão em pânico porque ela vai entrar em Espanha por Portugal. Portugal vai ter uma dificuldade enorme de controlar, ou não vai controlar, e isso é que é o pânico para nós produtores, para nós agricultores, porque nós temos, eu costumo dizer, em termos de brincadeira, nós temos um pomar de citrinos instalado do norte ao sul do país, no litoral. Por todas as pessoas têm em casa um limoeiro, uma laranjeira, uma clementina ou um citrino. Está em todo lado. É muito fácil dela progredir. Tendo consciência que as pessoas não conseguem, todas elas, articular e fazer um tratamento fitossanitário de forma a eliminar a psila africana. Por isso, é uma ameaça muito grande em relação a... Está em causa a sobrevivência, mas isto é a realidade. Eu tenho participado em vários fóruns, tanto em Portugal, mas muito mais em Espanha, e estão todos em pânico, porque sabe-se o que é que aconteceu, volto a dizer, à Califórnia e outras regiões produtoras de citrinos.
E agora queria voltar um bocadinho, e só para termos noção, em termos de homologação, só há um inseticida homologado para combater a psila africana, que é eu falo o nome comercial, que é o EPIC. E, portanto, não há mais nada homologado para combater a psila africana. E eu volto um bocadinho, que eu deixei para trás os modos, também que é uma praga-chave na cultura do limoeiro, que é a praia de citros, mais conhecida para a traça da flor do limoeiro, e que não afeta a produção em Espanha, não afeta a produção em Itália, não afeta a produção em França, porque, mais uma vez, eles só produzem, a floração é nos meses de primavera, e nos meses de primavera, pós-hibernação, a praga não faz estragos, mas nós em Portugal temos aqui o clima ligeiramente mais fresco, conseguimos produzir alguns limões durante os meses de verão. A praia de citros estraga a partir de, este ano, por exemplo, sou mais cedo, ou no início de maio, mas normalmente começa ali a meados de maio a alimentar-se das flores. É um lepidóptero que, no momento do botão floral, esteja ele tamanho de um bago de arroz, ou de um confeito, ou de um berlinde, ela deposita o ovo, a borboleta deposita o ovo, e na eclosão do ovo, quando a larva pica o ovo, quando há eclosão, é imediatamente para dentro da flor. E, portanto, vai fazendo, nós não nos apercebemos, a flor parece que está intacta, a larva vai crescendo, vai se alimentando de todo o aparelho reprodutor dentro da flor, por qual o fruto, e quando a flor abre, por vezes até ela já esgotou, sai daquela flor, vai para outra, e aí vê-se um buraquinho, e vê-se tipo uma serradura, que são os excrementos da larva, e está aquelas flores todas destruídas. Portanto, também não há poucos inseticidas homologados, há dois, aliás, homologados só há um, depois está uma autorização especial do outro inseticida, mas a dificuldade, como eu disse, é que a traça, ao fazer, portanto, a larva, na eclosão do ovo, ao fazer penetrar para dentro da flor, a partir do momento em que ela está lá dentro, os inseticidas não lhe tocam e, portanto, ela vai fazendo todos os estragos. Já fizemos aqui alguns ensaios, isto, portanto, já há 20 anos que andamos a fazer aqui ensaios, fazer experiências, mas mais, volto a dizer, não é um problema de Espanha, não é um problema de França, não é um problema de Itália, é um problema específico de Portugal e, como tal, também não temos tido muito apoio das empresas, porque isto depois não vai ser, do ponto de vista económico, rentável investir muito na investigação, que é a captura em massa ou confusão sexual. A captura em massa é espalharmos à volta de 60, 70 armadilhas delta com a base de cola, em que colocamos uma feromona e vamos tentar capturar o maior número de machos para baixar a população, portanto, baixar que haja o acasalamento, ou então, já fizemos uma experiência durante 2 anos, que é com feromonas, ou cerca de 800 feromonas por hectare, uma carga muito grande de feromonas, difusores, que vão criar uma nuvem de odor feminino de tal maneira intensa que os machos não conseguem descobrir as fêmeas e, portanto, as posturas dos ovos são ovos não viáveis. Acontece que o custo ainda é muito elevado, o consumo é mínimo, que são pequenas áreas, estamos a falar aqui em 100 hectares, ou 180 hectares, portanto, ou 150 hectares, ou 200 hectares, tudo isto é muito pequeno para qualquer empresa investir nestes produtos. Tem sido por nossa conta e risco, vimos alguns resultados, mas depois do ponto de vista económico não é viável. E, portanto, tem sido aqui o nosso grande calcanhar daqueles. Tendo consciência também que sejam os difusores, sejam as feromonas, da praia de citro, são muito voláteis. Ou seja, enquanto eu, por exemplo, num difusor do bichado, das pomoidas, ele tem uma vida útil de 2 meses, um difusor da confusão sexual para praias de citros, para a traça da flor do limoeiro, o difusor, se tiver um clima quente, não passa das 3 semanas, no máximo dos máximos, um mês. Se estivermos a falar de maio ou outubro, estamos a falar aqui em 5 meses, ter que fazer 5 vezes a aplicação das feromonas é estupidamente caro e, portanto,
não há rentabilidade económica para o fazer. Ok, a questão seguinte diz: qual é a área mínima para se ter rentabilidade? Depende da atividade do produtor e depende do mercado que ele quiser fazer. Se for um produtor que queira fazer a tempo, se tiver em que o pomar seja um complemento ao rendimento do agregado familiar, é melhor ele aproveitar uma pequena área e fazer do que ter o terreno ao abandono. E aquilo é um complemento. Se for a tempo inteiro, é evidente que tem que se falar em alguns hectares. Lógico que fazer menos de 5, do meu ponto de vista, fazer menos de 5.000 metros é quase, do ponto de vista económico, é inviável. A não ser que seja alguma coisa, quase uma brincadeira, mas nem aquilo ao fim do ano não lhe vai contar, não vai ter expressão. Mas volto a dizer, isso é para quem faz como um acréscimo ao rendimento familiar. Se quiser fazer de uma forma mais profissional, com complemento a outras culturas, isso depois também tem que intercalar com outras culturas. Eu não vou também dizer áreas, porque tudo depende do que é cada produtor. Mas uma questão que se me coloca é, tendo um trabalhador a tempo inteiro, exceto colher, quantos hectares é que ele consegue cuidar? Um agricultor a tempo inteiro? Sim. É assim, pelo menos 5 hectares ele cuida à vontade. Ok. Claro que há ali picos, por exemplo, se estiver a fazermos colheitas, ele pode ter que haver ali, se quiser fazer uma colheita concentrada, tem que ter 3 ou 4 pessoas durante 2 ou 3 dias para as colheitas. Agora, mesmo a nível de podas de tudo, porque ele tem 5 meses para fazer para podar, posso começar a podar um limoeiro em fim de fevereiro até julho, portanto, mesmo em termos de podas, ele tem tempo suficiente para fazer 5 hectares. Com 5 hectares ainda tem tempo suficiente para jogar as cartas no café em 2 dias. Claro. Depois a questão seguinte é sobre geadas. Portanto, diz, está a ser produzido limão em zonas com temperaturas negativas no norte. Que técnicas utilizar para evitar as geadas frio de inverno? As técnicas que se utilizam para as outras culturas, nomeadamente através de água, onde houver disponibilidade de água, ter sistemas de proteção anti-geada à base de água, portanto, regalos com as espessores, ou então com os sistemas que estão a utilizar também para as vinhas, são tipos aerogeradores ou aeroventiladores, para fazer circulação de ar, porque ao haver circulação de ar não há um acumular, ou a temperatura, não há um problema de congelação, não há tanto o problema da congelação da seiva. Agora, a melhor sistemas de anti-geada, e pelos custos e pela rentabilidade, o melhor sistema anti-geada é não produzir limoeiros em zonas de geadas. Porque isso, com estas alterações climáticas, em que os extremos estão-se a tocar cada vez mais, e portanto, nós temos temperaturas estupidamente altas, mas também temos temperaturas estupidamente baixas, e basta só, eu posso dizer que basta um dia vir a menos 4 graus, e o pomar de limoeiros está hipotecado por 2 anos, a produtividade. Não é só no ano em causa, como é também todo o material dos tecidos, portanto, os troncos, os ramos, que estão preparados para frutificar no ano seguinte, ou para frutificar naquele ano, mas que vão dar produção no ano seguinte e não vão dar. Eu tenho aqui experiência, eu há uns anos comprei um terreno, numa zona mais para o interior, e no interior eu estou a falar que isto em linha reta está a 5 km do mar, mas tem uma cordilheira de serras que acaba por fazer uma barreira, numa cota na ordem dos 80 metros, portanto não é assim tão baixo quanto isso, mas mesmo assim está a 80 metros no nível médio das águas do mar. Eu no dia 17 de janeiro de 2017 fiquei sem pomar. E estamos em 2020 e os primeiros limões que eu estou a apanhar este ano ao fim destes 3 anos. É 1 hectare só, eu tinha isto eram 5 hectares, neste momento são 7 hectares, e eu, por isso simplesmente, fui plantar pereiras, e agora até estou a plantar, e estou a começar agora a produzir maçãs, eu não disse, mas por exemplo neste momento já tenho, instalei agora 5 hectares de maçã, porque dá-me menos dor de cabeça, especialmente por problema das geadas. Porque quando vai-se fazer investimentos a proteger as geadas, com o custo, porque mesmo com água é necessário bombeá-la, é necessário energia e corre-se o risco de perdermos rentabilidade. Certo. Depois, a questão seguinte é para a produção biológica. Que produtos devem ser colocados no limoeiro de forma a evitar tratamentos aos fungos?
Fungicidas. Sim, essencialmente cobre, não é? Se estamos numa produção biológica. Não, as pessoas que não queiram inventar o que não existe. Claro. Portanto, se há fungos, tem que ser fungicidas. Ou de síntese, ou naturais. Mas tem que ser fungicidas. Não há outro caminho. Claro. Eu, se tiver uma gripe, e se eu começar a estar constipado, e se começar a ter febre, eu posso fazer os meus tratamentos em casa, com o sumo de limão, o mel, isso assim. Mas se houver uma carga maior, eu tenho que ir ao hospital e tenho que dar um paracetamol, ou eventualmente um antibiótico, que é para não morrer, porque isto é exatamente a mesma coisa, não merece a pena sermos líricos, nem merece a pena idealizarmos que vamos agora, porque isto, aliás, o próprio cobre está homologado em agricultura biológica, portanto é preciso que fique isso claro, cobre e o enxofre. Claro. A questão seguinte pergunta, qual a aptidão do distrito de Castelo Branco para a cultura do limão? Volto o que disse no princípio, se tiver boas condições de sol, a exposição aos ventos for protegida e não tiver problemas de geada, Castelo Branco tem um problema da geada. É um problema que eu, por acaso, pronto, ainda tenho alguns produtores e pessoas amigas que produzem limão na região de Castelo Branco. E, pá, de facto, o que eles me dizem é assim, eu não posso viver só, não vou viver do limão. Tenho aqui alguns limoeiros, pronto, alguns pomares, não são muito grandes, mas temos aqui alguns pomares que é um complemento a outras situações. Eu tenho anos que eu não vendo limões, porque a geada, não foi o caso deste ano, mas, por exemplo, em 2017, posso dizer agora, não sendo mauzinho, mas posso dizer, foi uma sorte para nós. Eu tive aqui 1 hectare, mas na área que eu tenho, aquele hectare desapareceu, mas os outros acabou por compensar, porque a zona de Castelo Branco não veio fazer concorrência aos nossos produtores aqui na região, nem ao Algarve. A zona de Castelo Branco tem que ser meticulosamente estudada onde é que se pode instalar pomares. Porque é uma zona do interior com riscos de geada muito elevados. Agora, desde que reúna as outras condições de solo, e tem condições, a água tem disponíveis, depois tem o perímetro de rega, portanto, não vejo inconveniente, tendo em conta estas condicionantes. Certo. A questão seguinte é relativamente aos solos, qual é o mais adequado à cultura, e relativa às variedades, quais são as que melhor se adaptam ao nosso país? Em relação aos solos bem drenados. Portanto, é a condição fundamental, solos bem drenados. Se forem solos mais grosseiros, com menos teores de matéria orgânica, mas que sejam bem drenados, consegue-se produzir, como eu disse, consegue-se produzir bem os limões. Se formos a falar de solos mais férteis, mas que também sejam bem drenados, também se produz limões. Com o que eu disse já anteriormente, que é quando a cultura do limoeiro, porque o limão no mercado é exatamente o contrário dos outros frutos. Enquanto os outros frutos as pessoas querem os calibres grandes, os calibres mais vendáveis do limão têm maior valor comercial, é os calibres 3, 4 e 5. São os calibres médios. Nem os muito pequeninos, nem os limões maiores. Todos os limões maiores não têm valor comercial. E, portanto, aliás, nem para indústrias, porque as próprias máquinas de sumo não conseguem ter as conchas, portanto as taças, para cortar o limão e apertá-los quando é os limões grandes. E, portanto, não deve produzir. Mas, se a árvore estiver demasiadamente vigorosa, tem mais dificuldades em vingar, em tornar as flores frutos. Eu vi há bocadinho uma questão, não sei de quem era, e não interessa, que era se fazer com as oliveiras, abelhas para a polinização, não é necessário, porque as flores, os limoeiros são hermafroditas, a própria flor tem, os próprios limoeiros têm as flores masculinas e femininas, portanto o problema não é a falta de insetos para o vingamento. Os problemas são mesmo condições climatéricas e depois é assim, se a árvore fez a própria árvore, a natureza equilibra-se. E se ela fez uma floração em que teve um vingamento muito bom, que as condições todas elas permitiram em maio, lógico, quando chegar a agosto, ela vai vingar muito menos frutos. Mas o solo é fundamental, é ser um solo bem drenado. Isso aí é a condição indispensável. Depois a fertilidade, há que ter, não vou falar também em unidades de nutrientes, porque mais uma vez só mediante as análises de solo e não só, também análises de folha. Eu costumo dizer, os limoeiros é como um cão que anda à trela.
nós temos que os ter controlados. Não devemos nunca de perder o controle na nutrição. E é preferível andarem ligeiramente subnutridos do que demasiadamente nutridos. Até porque depois tem outro inconveniente, que é que cria muita rama, temos que andar com muitos trabalhos de podas, e eu costumo dizer, eu não vendo rama, vendo limões. Eu quero que eles deem limões e não rama. Portanto, é isso aí, e volto só a referir este ponto, que isto é que é fechado. Solos muito bem drenados. Em relação às variedades. E também novas variedades, também tem aqui outra questão, novas variedades, se há a introdução de novas variedades. Engenheiro Martins, eu vou começar pelos porta-enxertos. Certo. Nós em Portugal temos vários porta-enxertos que se utilizam nos citrinos. Eu já fiz várias experiências, Citrancha Troyer, Citrancha Carriço, Concílios trifoliata, Citrus macrófila e a laranja amarga, a laranjeira azeda. Depois para não falar na Cleópatra, não sei o quê, mas nos limoeiros era mais a Concílios trifoliata ou Citrancha Troyer, os mais utilizados, ou a laranjeira azeda. Acontece que em Espanha a grande percentagem de limoeiros no passado era laranjeira azeda. Quando veio o vírus da tristeza, há 2 décadas, eles tiveram que converter tudo para um porta-enxerto resistente ao vírus da tristeza. Acontece que o vírus da tristeza ataca a zona de união da enxertia e, portanto, no caso, e especialmente mais as laranjeiras, no caso do limoeiro não é problemático, porque não há rebentos da laranjeira azeda antes de haver o limoeiro, portanto, no porta-enxerto, e a laranjeira azeda continua a funcionar. Eu fiz várias experiências aqui em vários tipos de solo ao longo dos anos, porque mais uma vez Portugal desinvestiu na investigação, portanto, os manuais que nós tínhamos com 40 anos, 30, 40 anos, começavam a estar desatualizados e o excelente serviço que o Departamento de Citricultura da Direção Regional de Agricultura do Algarve fez, e eu tenho que fazer aqui referência a 2 pessoas que foram fantásticas também, que me ajudaram muito, nomeadamente o engenheiro Intrudo Fernandes e Celestino Soares, muitas informações, mas a verdade é que não conseguiam cobrir toda a informação, e com o desinvestir, o Estado português o desinvestir na investigação e as direções regionais, tudo o que eram extensões rurais, deixaram de existir, são prestadores de burocracia, só trabalham com burocracia hoje, portanto toda a parte da investigação deixaram e tivemos de ser nós, agricultores, quase a fazer por conta e risco. E após várias experiências, e depois ouvi dizer muitas coisas, que há porta-enxertos que são muito resistentes ou mais resistentes à geada, é verdade, o porta-enxerto é, mas a árvore que nós lá vamos pôr enxertada não é. E portanto, entre um que é mais resistente e outro que é menos resistente, quando vem a temperatura negativa, os 2 sofrem. E eu neste momento, depois também as resistências às gomoses basais, nós estamos num clima muito úmido, temos sempre muitos problemas de fungos de solo, especialmente as fitóforas, que provoca a gomose basal, portanto que nós chamamos a resina, a gomose basal, e o único porta-enxerto que tem bastante tolerância à fitófora, ou fitoftora, como alguém se chama também, é a laranjeira azeda. Portanto, eu hoje continuo e após fazer incursões de experiências por outro porta-enxertos, voltei à laranjeira azeda. Variedades. Não tem surgido ao longo dos anos muitas variedades, tem-se feito algumas experiências, mas não tem surgido muitas variedades. Nós em Portugal tínhamos o Lisboa, o Loureco, o Lisboa, o Lunário, o Vila Franca, variedades muito, muito antigas, algumas delas até, uma delas até mesmo identificada em Portugal, outras importadas, nomeadamente dos Estados Unidos. Mas aqui os nossos vizinhos espanhóis evoluíram para outras variedades. E portanto, hoje, 80% da produção de limão em Espanha é na variedade fino ou Primofiore, que é um limão mais redondo, muito liso, que acaba a sua colheita no fim de abril, e depois um limão mais grande, maior de dimensão,
até mais rugoso, não é rugoso, a casca é lisa, mas depois faz assim algumas rugosidades, alguns relevos, que é o limão Verna. Também tem algumas experiências feitas aqui, o fino Primofiório sim, o Verna para nós não funciona. Bom, mas o limão mais produzido no mundo é a variedade Eureka. E eu neste momento, se me perguntarem o que é que eu estou a fazer, eu não recomendo nada a ninguém, porque acho que as pessoas cada um tem que optar e ver as condições, eu digo o que estou a fazer. E o engenheiro Martino, como disse no princípio, já teve a visitar o marco que estava a instalar, e o que eu estou a fazer, e portanto está lá à vista, se alguém quiser ver, estou já disponível. Se alguém quiser fazer uma visita para abrir as portas, o que eu estou a fazer, ou que fiz, que agora neste momento já não estou a instalar com Março de Limoeiros, foi porta-enxerto, laranja azeda, variedades Eureka. Portanto, acho que respondi. Sim, respondi. Qual é? Cabalmente. Pergunta com que superfície se deve começar? Acho que já respondeu a esta, depende do objetivo, não é? Presumo que se é numa lógica de ser profissional. Não sei se quer dar alguma chega. Como é que se deveria começar? Hoje, Martino. Onde é que se deveria chegar? Hoje, Martino, se eu tiver dinheiro e tiver área, eu mesmo que não saiba, há hoje capacidade técnica instalada para se começar com área com dimensão. Portanto, tudo depende de cada caso. Se me disser, eu agora vou começar a fazer um pomar, eu tenho aqui 10 hectares e vou começar com 5.000 metros para ganhar experiência. Só quinto ano é que ele está em plena produção, eu quando ganhar experiência e for instalar os outros 9 hectares e meio, eu já tenho cabelos brancos e já não tenho vontade de o fazer. Certo. Portanto, isto tem que ser uma decisão de cada pessoa. Não há um modelo, em nenhuma cultura há um modelo que se diga assim. Vamos começar, cada pessoa tem que analisar. E quando não tem condições para o fazer, tem que recorrer, e neste caso há espaço visual, dizer, olha, façam, eu tenho aqui esta área, tenho condições, o que é que eu preciso, quanto é que vou gastar, qual é a minha disponibilidade de tempo, é ou não viável fazê-lo. Porque cada caso é um caso, não há, na agricultura, não é matemática. Aqui 2 mais 2 nem sempre são 4. Temos muitos fatores que variam, que são variáveis que nós não as controlamos. Portanto, depende de cada decisão. O que eu puder colaborar, agora até posso colaborar, não me custa nada, nem é vontade. E quero que as pessoas que estão a ouvir percebam, não é vontade de não dizerem. Por isso eu já disse, eu estou disponível para caso a caso poder dizer a minha opinião. Agora não posso dar uma opinião, por se tivermos aqui 10 casos, eu não posso dar 10 opiniões. Estou disponível, se há alguma situação que haja, o engenheiro Martino tem o meu contacto em espaço visual, contactem uma opinião, se quiserem visitar aqui em Mafra, são muito bem recebidos. Agora, eu não tenho, é uma fórmula ideal que seja transversal a todos os produtores. Claro. Cada caso é um caso. Claro, tem aqui uma outra questão que, entretanto, precisamos de terminar, que, dado o adiantado da hora, que é o que é que pensa do potencial dos Açores para a produção do limão? Olha, eu já vi os Açores mais que uma vez e olhei, bom, eu vou fazer aqui, isto aqui até tem água, disponibilidade de água, tem bastante solo, e depois começo a olhar para aquelas árvores lá à volta, e todas elas inclinadas, e sem rama de um lado derivado aos ventos, e quando eu meto num sítio ligeiramente mais alto, olho para um lado, vejo mar, olho para o outro, vejo mar, e tenho o mar como abrigo, assusta-me. Os ventos, acima de tudo os ventos, assustam. E a umidade, os ventos e a umidade. Porque temos ali dias e dias de umidades muito altas, eu estou com algum receio que a carga, aliás, eu tenho um amigo que é o presidente da Federação de Agricultores dos Açores, da Associação de Agricultores de São Miguel, o Jorge Rita, e há uns tempos atrás estava a partilhar isto com ele, lá mesmo nos Açores, e ele disse, realmente houve aqui cultura de laranja, no passado, até havia uns muros, fizeram uns muros de pedra em São Miguel, para proteger os laranjais. A verdade é que os laranjais foram abandonados. Portanto, muito cuidado com algumas condicionantes. Ok. Eu acho que gostava... Olha, Martino, eu peço desculpa, houve ali há bocado uma questão que eu não percebi, porque eu passei, pronto, eu estou a falar, a ver aqui algumas notas, ao mesmo tempo também a ver ali o chat. Alguém falava também do problema da Ceratitis capitata, que é a mosca do Mediterrâneo. Sim, de facto, a mosca do Mediterrâneo também pode ser uma praga dos citrinos, mas hoje através da
das armadilhas da captura em massa, é muito fácil de se controlar no caso do limoeiro. Nas laranjeiras ou noutras culturas é pior, no caso do limoeiro é mais fácil de controlar. Porque ela, no limoeiro, o que acontece é que a mosca pica a epiderme para depositar o ovo, mas como o meio é muito ácido, não desenvolve o ovo. O que vai acontecer ali é uma podridão, mas não desenvolve o ovo. Portanto, não há reposição da praga. Portanto, se fizermos um controle inicial, se houver praga, se fizermos um controle inicial, é muito fácil nos limoeiros combater a Ceratitis capitata, portanto, que é a mosca do Mediterrâneo. Ok. Eu pedi ao colega Pedro Rebimbas. Bem, Engenheiro Domingos, antes de mais, obrigado por toda esta informação, por toda esta experiência que nos passou aqui. Tivemos aqui um momento, uma sessão extremamente técnica, fruto da sua experiência, de todo este seu conhecimento, em que, enfim, passamos desde as zonas de aptidão para a instalação de limão, qualidade, produções médias, condições de questões de fitossanidade. Portanto, tivemos aqui um momento que é de extrema importância para todos aqueles que nos estão a acompanhar e que percebem que efetivamente hoje a agricultura é uma atividade que tem que ser realizada e gerida de forma extremamente profissional, de forma extremamente precisa para se conseguir ter sucesso nesta atividade, portanto, e acima de tudo ser rentável. Portanto, Engenheiro Domingos, mais uma vez, muito obrigada por esta partilha que esteve aqui connosco, este momento online que hoje em dia nos permite mesmo vencer a questão da distância e partilharmos esta informação e, portanto, mais uma vez, muito obrigada por este momento. Dizer apenas a todos os que estão connosco que se podem inscrever nestes webinários que vamos partilhando com alguma frequência. O próximo é já no dia 21 de maio, portanto, às 21 horas, portanto, sobre a produção hortofrutícola em modo de produção biológico, e conta com a participação do engenheiro José Raul Ribeiro, que irá estar connosco. Para todos aqueles também que gostaram deste evento e necessitam de mais alguma informação técnica, informar-vos que está disponível no nosso site algumas formações. Uma delas é sobre a cultura do limão, em que vão ser abordados todos estes temas com algum detalhe e que podem inscrever-se e pedir informação. Portanto, a formação inicia já a 28 de maio, portanto, podem absorver esta informação, podem utilizá-la para tornar as vossas produções, os vossos pomares, bastante mais rentáveis e bastante mais interessantes do ponto de vista técnico. Portanto, a formação acaba por ter aqui um papel fundamental, ser a chave do sucesso nesta agricultura moderna em que todos os parâmetros contam. Portanto, mais uma vez, Engenheiro Domingos, muito obrigado. Engenheiro Martins, não sei se só encerrarmos aqui só dar uma palavrinha também, se me permite, antes do Engenheiro Martins fechar, se me permite. Queria agradecer mais uma vez o convite. Eu vejo aqui duas perguntas, que era a custo de instalação não foi abordado, parece importante. Eu peço desculpa de sair já um bocadinho, já depois disto, mas não podia deixar. Foi da minha parte intencional não falar nos custos de instalação, porque eu não posso falar no custo de instalação sem conhecer o terreno, a parcela, mobilizações de solo que temos que fazer, se temos ou não que armar o solo, e portanto estar a falar das coisas de uma forma arbitrária não é o meu time. Portanto tem que se haver um estudo do comportamento. Depois também alguém que pergunta como é que poderiam fazer uma visita, eu já tinha dito, através do espaço visual. É evidente que se um dia pensarem em organizar algum grupo de alguns produtores, podem nos visitar, podem visitar até aqui a Central Fruteira à Fruta Oeste, trabalhamos no limão, estão desde já convidados, mas deixo a bola, passo a gira futebolística, para é espaço visual de o organizar. Portanto, mais uma vez agradecer a todas as pessoas que estiveram a participar, agradecer ao convite a espaço visual, e eu, se nada me acontecer, continuarei aqui, estarei aqui sempre disponível para o precisarem de mim. Eu costumo dizer, usem e abusem, que eu não fico nada chateado. Um abraço para todos, uma boa noite e muito obrigado. Obrigado. Agradeço ao Domingos Santos a disponibilidade e esta abertura de responder a todas as perguntas. Peço desculpa de não respondermos
a todas as perguntas colocadas, mas como vê, não temos tempo, já passámos o horário e, portanto, daí não conseguimos dar resposta a todos. É nosso objetivo, neste tipo de eventos, portanto, trazer pessoas que são massa crítica, que têm coisas para acrescentar ao que todos sabemos e, sobretudo, além do conhecimento, que têm experiência e que têm capacidade de pensar, não é? E acho que, quanto a isso, este webinário sobre a cultura do limão, ou do limoeiro, atingiu esse objetivo porque tivemos aqui a oportunidade de ouvir um empresário que tem capacidade de pensar sobre todos os pormenores que têm a ver com a cultura e, sobretudo, além de pensar, também transmite a sua experiência. É isto que nós queremos transmitir, é isto também que norteia a Espaço Visual neste tipo de eventos. E só fazendo uma correção ao que o colega disse, o próximo webinário é na próxima sexta-feira, dia 15, é sobre os produtos endógenos, portanto depois será o dia 21, portanto com o presidente da cooperativa de boticas, o engenheiro Albano Álvares, portanto que no fundo temos aqui uma panóplia de personalidades e temas que nos permitam desenvolver as agriculturas de Portugal. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela vossa presença. Domingos Santos, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. Obrigado.